Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, sou Thiago Drum. Para quem me conhece, eu também sou Thiago Drum. A gente vai falar sobre segurança em sistemas elétricos, tá? Eu sinto que tem algum problema na questão da segurança dos sistemas elétricos residenciais, do fornecimento elétrico residencial. Eu sinto que tem. Por quê? Por causa do número de acidentes, eles vêm crescendo ano após ano, tá? Então, a gente sabe que existem os dispositivos de segurança, existe hoje tomada de 3 pinos com aterramento, o disjuntor de alta sensibilidade, né, que é o DR e etc. Ok, tudo isso traz maior segurança? Aí é que vem depende, porque sim, isso tudo traz segurança, mas isso gera alta manutenção, tá? Isso gera uma necessidade de monitoração desse sistema periódico. E eu considerando os próprios engenheiros eletricistas, isso é mensal, porque eu não sou engenheiro eletricista, tá? Eu tenho conhecimento na área de nível técnico, mas eu não sou um engenheiro. Mas eu sinto que tem problema nessa coisa. E eu vou falar que problema que é esse nesse vídeo, tá? Ah, então, veja bem, existem dispositivos de segurança, sim, o DR, o disjuntor, o aterramento, mas ah, a gente tem que pensar na aplicação prática na realidade das pessoas. Tá? E eu vou te falar qual é a abordagem correta de segurança utilizando o escudo de guitarra. Tá? Mas antes de falar qual é a abordagem correta, para os sistemas de segurança, para segurança, porque a segurança elas são camadas, tá? Você não vai usar um único método, você tem que usar todos os métodos válidos juntos, né? Aí você vai conseguir a máxima segurança que você puder, ok? O que acontece com os dispositivos atuais de segurança, quadro de distribuição de acordo com a norma, com DR, com aterramento e etc. Primeiro, aquilo gera alta demanda. É mensal, cara. A manutenção ela é mensal. Os próprios engenheiros eletricistas dizem que você recomenda você fazer o teste no DR todo mês, né? Eu considero que aquele teste não é o suficiente. Eu considero que o teste suficiente é você pegar uma geladeira com carcaça dando choque e você ir lá e fechar um contato com a terra. Aí sim o DR desarmou, aí sim você fez um teste real. Mas isso é outro assunto. Veja bem, existem outros problemas, cara. A haste de aterramento ela é um eletrodo e ela sofre oxidação por eletrólise. As conexões elétricas também sofrem oxidação por eletrólise. Inclusive os pinos das tomadas sofrem eletrólise, inclusive o pino de aterramento. Tudo isso tem que ter manutenção mensal. E a eletrólise só existe um jeito para ela. Ou você troca o eletrodo, você troca a haste. Imagina você trocando uma haste de aterramento todo mês. Imagina. Custo, o custo de manutenção. Você vai ter que pagar o eletricista para fazer essa troca. O próprio eletricista vai estar exposto ao risco, porque você vai ter que desligar tudo. É o inconveniente de todo mês você desligar o sistema, fazer revisão. Imagina, gente, uma casa de um cidadão comum. Qual é o cidadão comum que está disposto a pagar um engenheiro eletricista mensal para revisar o quadro de distribuição, fazer o teste no DR, puxar as hastes de aterramento de segurança, lixá-las, porque as hastes de aterramento de segurança elas têm que ser, o cobre tem que estar brilhoso, ele não pode ter uma camada de componente químico ali resultante da oxidação, tá? E isso é mensal também, é mensal, não é? Ou você discorda? Pode falar aqui nos comentários se você discorda, tudo bem, eu quero saber a tua opinião, até porque como eu já falei, eu não sou engenheiro, tá? Posso estar falando alguma coisa errada aqui, posso, mas o meu entendimento atual é esse, tá? O quadro de distribuição residencial hoje ele é seguro desde que você tenha uma revisão mensal. E quem é que vai estar disposto a pagar um eletricista para fazer revisão mensal?
E outra coisa ainda também, a maioria do nosso país é pobre, cara. A maioria do nosso país é de pessoas próximas à linha da pobreza. Então, um quadro de distribuição legal, ele custa caro, tá? Quanto é que custa um DR? E geralmente esse DR você não pode colocar em uma coisa só, você tem que fazer uns 2 ou 3 subsistemas para não ficar desarmando o tempo todo, não gerando inconveniente, né? Imagina, dependendo lá do que for, acontece algum problema na geladeira, desarma a casa inteira, desarma o prédio inteiro, né? Então isso gera inconveniente, os eletricistas sabem disso, então eles mesmos recomendam você fazer subsistemas ali de distribuição. Só que isso custa caro, mano. São condutores, disjuntores, né? Então agora eu vou apresentei os problemas, né? E agora eu vou falar a solução. A solução é a mudança de abordagem, tá? Porque o que acontece? Os eletricistas, os engenheiros que projetam esse sistema de segurança, eles pensam assim: o usuário está completamente exposto ao risco, então nós vamos criar um quadro de distribuição de segurança. A abordagem, no meu entendimento, deve ser o contrário. A gente deve considerar que o quadro de distribuição é muito arriscado, muito perigoso, e o usuário é que não vai estar em contato com esse quadro de distribuição. Então vamos lá. Por exemplo, a carcaça de uma geladeira, de uma máquina de lavar, ela é de metal. Eu defendo que a principal norma, a linha da norma deve ser a obrigatoriedade de ser de plástico. As carcaças, elas têm que ser de plástico. Os knobs, os botões também de plástico. Isso aqui é um escudo de guitarra. E se houver a necessidade de um isolamento da carenagem, esse isolamento ele deve ser interno, semelhante a esse aqui. Você percebe que tem uma folha de metal condutor por dentro da carenagem? Então, se houver a necessidade de blindagem ou se houver a necessidade da utilização de um metal para construir a carenagem por motivo estrutural, tudo bem, pode ser usado, mas isso deve ser interno. A parte externa da carenagem, sempre de material não condutor. Então imagine uma geladeira toda de plástico por fora ou algum outro material não condutor. Uma máquina de lavar e nenhum ponto externo pode ter metal. Tem que ser 100% batentes de borracha ou de plástico ou de um outro material condutor. Esse é o meu entendimento, tá? Que é a abordagem correta de segurança, tá? E não o contrário. Podemos expor o cidadão ao risco com carenagem de geladeira de metal, porque nós conseguimos resolver e criamos um sistema de distribuição 100% seguro. Não é 100% seguro, né? Os próprios engenheiros eletricistas têm que concordar que mesmo tendo DR, tendo os disjuntores, aterramento, não é 100% seguro. Sempre existe o risco. Então, eu entendo que a abordagem correta é essa. Primeiro, se isola do risco, considerando que o sistema... A gente sempre considera o sistema de alto risco, tá? É a mesma coisa quando você desliga uma linha viva, etc. Você faz a manutenção considerando ela energizada, mesmo sabendo que ela está desligada, tá certo? A mesma abordagem deve ser também na elétrica residencial. Então eu sugiro uma diferente abordagem na segurança, tá? E não achar que o sistema elétrico ele é seguro e expor a pessoa poder ficar exposta ao risco, poder entrar em contato a uma carenagem de geladeira. Eu desde criança, cara, sempre olhei para uma geladeira, para uma máquina de lavar e nunca entendi o porquê que um equipamento conectado na tomada elétrica, que tem um transformador lá dentro,
ele é de metal, a carenagem, cara. Eu sempre achei isso uma loucura. Bom, espero ter contribuído de alguma forma, né? Se eu cometi algum erro técnico, por favor, comenta aqui embaixo, tá? Então é isso. Eu espero ter ajudado aí. Tamo junto, sempre. Valeu.